Pela ordem, senhor presidente. Pode, depois que acabou a sessão, acabou o discurso? Sim, vereador. Eu queria pedir dispensa dos projetos de lei ordinária 014/2021, 015/21, 016/21, 017/21, 018/21, 019/21, 020/21. Em discussão, o pedido do vereador Roberto Luiz Chaves. Ninguém a discutir. Em votação, o pedido do vereador. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Neste momento, nós vamos suspender a sessão pelo prazo de 3 minutos, porque os 3 minutos? Entendemos que é bastante, porque 90% dos projetos é com o mesmo tema, né? Fica suspenso por 3 minutos e daqui a pouco nós voltamos para apreciação e votação dos projetos. Como dialogamos aqui os vereadores, nós vamos proceder da seguinte forma. Nós vamos ler o parecer e, por ser todos os projetos com o mesmo objeto, né? São 6 projetos com o mesmo objeto, nós vamos votar ele em bloco. Nós vamos ler o parecer, avaliar o parecer, votar o parecer e já vamos votar as leis em bloco, baseado que as leis são com o mesmo objeto e quase todas são assinadas por todos os vereadores da casa. Só um que é da vereadora Emiliana, que é com o nome do pastor Jotalino. Neste momento, peço a gentileza do secretário da casa para ler o parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação, parecer sobre os projetos de lei ordinária 014, 016, 017, 018, 019 e 020/2021. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relatório. Os projetos de leis ordinária número 014/2021, 016/2021, 017/2021, 018/2021 e 019/2021, de iniciativa de todos os vereadores dessa casa, bem como o projeto de lei ordinária número 020/2021, de autoria da vereadora Emiliane Ribeiro Lázaro, que visam nomear logradouro público, vem a esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação, seguindo os trâmites regimentais para receber o parecer jurídico. Fundamentação. O parecer jurídico a ser exarado por essa comissão deve observar o aspecto jurídico e de mérito da iniciativa legislativa posta a exame. Desse modo, analisaremos sua constitucionalidade, legalidade, regimentalidade e redação. Constitucionalidade. Sob o aspecto constitucional, observemos que o artigo 18 da Constituição Federal cria e confere autonomia a todos os entes federativos, especificando em seu artigo 30, inciso 1, que artigo 30 compete aos municípios. Inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Sobre o tema, conforme leciona a melhor doutrina, utiliza-se dos ensinamentos do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Interesse local refere-se aos interesses que disserem respeito mais diretamente às necessidades imediatas do município, mesmo que acabe gerando reflexo no interesse regional ou geral. Em Constituição do Brasil, interpretada e Legislação Constitucional, 9ª edição, São Paulo, Atlas 2013, página 740. Sendo assim, incontestável o permissivo constitucional para que o município edite normas de interesse local. Legalidade. No que toca à legalidade do projeto de lei em comento, não o que contestar.
Destaco a conformidade da proposição com a Lei Orgânica Municipal, em especial com o artigo 32, inciso 15, que assim prescreve. Artigo 32. Compete à Câmara Municipal deliberar com a sanção do prefeito, não exigida esta para os casos de competência exclusiva do Legislativo, dispor sobre todas as matérias de sua competência, especialmente, inciso 15, denominação ou alteração de próprios, vias e logradouros públicos. Destaca-se que os senhores Juca Pereira, Juca Freu, Luiz Campos da Silveira, Antônio Alves da Silva Tonhão, Raimundo Bernardino Salgado Pingo, Palmerindo Silveira de Carvalho e pastor Jotalino Lopes da Silva foram pessoas que muito contribuíram para o desenvolvimento do município, sendo muito estimadas e que nos impõem, como representantes da sociedade batibense, a concessão da justa homenagem. Portanto, não pairam dúvidas que a proposição legislativa está amparada em norma municipal, razão pelo qual podemos concluir pela sua legalidade. Regimentalidade. No que toca à regimentalidade do projeto de lei, ora analisado, não pairam dúvidas quanto à sua regularidade, visto que todo o trâmite necessário para o atendimento ao devido processo legislativo foi atendido, estando apto para apreciação e votação dos excelentíssimos vereadores dessa Casa. Redação. Finalmente, em relação à redação do projeto de lei, não verificamos qualquer inconformidade com as regras gramaticais estabelecidas pela norma culta da língua portuguesa. Conclusão. Desta feita, analisamos os projetos de lei ordinária número 014/2021, 016/2021, 017/2021, 018/2021, 019/2021 e 020/2021 e opinamos pela sua constitucionalidade, bem como o seu regular prosseguimento ao plenário da Casa. João Pedro Carvalho Rocha, relator, presidente, Emiliane Ribeiro Lázaro, membro, e Leonardo David Alexandrino de Carvalho, secretário. Em discussão, o parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação aos projetos de lei ordinária 014, 016, 017, 018 e 019, 020. Em discussão. Ninguém a discutir. Em votação, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Neste momento, passaremos à votação dos projetos de lei 014, 016, 017, 018, 019, 020/2021, que acabamos de aprovar o parecer dos mesmos. Peço ao vereador que leia rapidamente a ementa de cada projeto. Os projetos de leis, né, que vão ser lidos aqui têm autoria de todos os vereadores dessa Casa, com exceção do projeto de lei ordinária, número 20, né, que tem autoria da vereadora Emiliane Ribeiro Lázaro. Vamos lá. Projeto de lei número 014/2021. Dispõe sobre denominação de logradouro público de rua Juca Pereira, Juca Freu. Projeto de lei número 016/2021. Dispõe sobre denominação de logradouro público de rua Luiz Campos da Silveira. Projeto de lei número 17/2021. Dispõe sobre denominação de logradouro público de rua Antônio Alves da Silva, Tonhão. Projeto de lei número 18,
2021, dispõe sobre denominação de logradouro público de rua Raimundo Bernardino Salgado, Pingo. Projeto de lei número 019/2021, dispõe sobre denominação de logradouro público de rua Palmeirindo Silveira de Carvalho. E projeto de lei número 020/2021, dispõe sobre denominação de logradouro público de rua Pastor Jotanino Lopes da Silva. Passamos à votação dos projetos 014, 016, 017, 018, 019, de autoria de todos os vereadores dessa casa, e o projeto 020, da vereadora Emiliane Ribeiro Lázaro. Pela ordem, presidente. Discussão, né? Em discussão. Desculpa, pela ordem. Eu quero te parabenizar, né, porque Vossa Excelência sabe que essas ruas já têm esse nome, só faltava a formalidade, e Vossa Excelência chamou todos os vereadores para participar desse momento. Então, aqui novamente, te agradecer e te parabenizar por compartilhar, né, os seus projetos de lei conosco. Obrigado, vereador João Pedro. Continua em discussão os projetos de lei 014, 016, 017, 018, 019, de autoria de todos os vereadores, e o projeto 020, de autoria da vereadora Emiliane Ribeiro Lázaro. Em discussão. Ninguém a discutir. Em votação. Os projetos de lei 014, 016, 017, 018, 019, de autoria de todos os vereadores dessa Casa de Leis, e o projeto 020, de autoria da vereadora Emiliane Ribeiro Lázaro. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Neste momento, peço ao nobre secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei ordinária 015/2021. Comissão... Só finalizar aqui, porque de autoria de todos os vereadores dessa casa, e em comemoração também ao Dia do Café e ao Dia do Produtor Rural. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer sobre o projeto de lei ordinário número 015/2021. Relatório. O projeto de lei ordinário número 015/2021, de iniciativa de todos os vereadores dessa casa, que visa instituir no âmbito municipal o dia do início da colheita do café arábica no calendário oficial do município, vem a esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação, seguindo os trâmites regimentais para receber o parecer jurídico. Fundamentação. O parecer jurídico a ser exarado por essa comissão deve observar o aspecto jurídico e de mérito da iniciativa legislativa posta a exame. Desse modo, analisaremos sua constitucionalidade, legalidade, regimentalidade e redação. Constitucionalidade. Sobre o aspecto constitucional, observemos que o artigo 18 da Constituição Federal cria e confere autonomia a todos os entes federativos, especificando em seu artigo 30, inciso 1, que, artigo 30, compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Sobre o tema, conforme leciona a melhor doutrina, utiliza-se dos ensinamentos do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Interesse local refere-se aos interesses que disserem respeito mais diretamente às necessidades imediatas do município, mesmo que acabem gerando reflexos no interesse regional, Estado ou geral, União. Em Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional, 9ª edição, São Paulo, Atlas 2013, página 740. Sendo assim, incontestável ou permissivo constitucional para que o município edite normas de interesse local. Legalidade. No que toca à legalidade, o projeto de lei em comento não o que contestar.
Destaco a conformidade da proposição com a Lei Orgânica Municipal, em especial com o artigo 32, inciso 1, que assim prescreve. Artigo 32. Compete à Câmara Municipal deliberar com a sanção do prefeito, não exigida esta para os casos de competência exclusiva do Legislativo, dispor sobre todas as matérias de sua competência, especialmente, inciso 1, assuntos de interesse local, mediante suplementação da legislação federal e estadual no que couber, regulando a nível municipal as matérias de competência suplementar do município. Outro sim, a Lei Orgânica estabelece, no seu artigo 197, inciso 6, que a lei municipal fixará as datas comemorativas de significação cultural. Artigo 197. A lei estabelecerá, inciso 6, a fixação de datas comemorativas de significação cultural. É inegável que a proposição, ora submetida à análise dessa comissão, é digna do mais elevado grau de reconhecimento, uma vez que fixará uma data comemorativa para um evento que prestigia, ao mesmo tempo, a cultura cafeira do nosso município, bem como a principal engrenagem que move a nossa economia. Portanto, não param dúvidas que a proposição legislativa está amparada em norma municipal, razão pelo qual podemos concluir pela sua legalidade. Regimentalidade. No que toca à regimentalidade do projeto de lei ora analisado, não pairam dúvidas quanto à sua regularidade, visto que todo o trâmite necessário para o atendimento ao devido processo legislativo foi atendido, estando apto para a apreciação e votação dos excelentíssimos vereadores dessa casa. Redação. Finalmente, em relação à redação do projeto de lei, não verificamos qualquer inconformidade com as regras gramaticais estabelecidas pela norma culta da língua portuguesa. Conclusão. Desta feita, analisamos o PLO 15/2020, opinamos pela sua constitucionalidade, bem como o seu regular prosseguimento ao plenário da Casa. João Pedro Carvalho Rocha, presidente relator, Emiliano Ribeiro Lázaro, membro, e Leonardo David Alexandrino de Carvalho, secretário. Em discussão, o parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei 015/2021, que dispõe o dia do início da colheita do café arábica no calendário oficial do município, de autoria de todos os vereadores dessa Casa de Leis. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao nobre secretário que leia a ementa do projeto de lei para passarmos à votação. Projeto de lei número 015/2021. Dispõe sobre o início... dispõe sobre o dia do início da colheita do café arábica no calendário oficial do município. Plenário Éden Faustino Bernardo, 24 de maio de 2021. Autoria de todos os vereadores dessa Casa de Leis. Em discussão, o projeto de lei 015/2021, que dispõe sobre o dia do início da colheita do café arábica no calendário oficial do município, de autoria de todos os vereadores dessa Casa de Leis. Em discussão. Ninguém a discutir. Em votação, o projeto de lei 015/2021, que dispõe sobre o dia do início da colheita do café arábica no calendário oficial do município, de autoria de todos os vereadores dessa Casa. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Nós temos mais um projeto aqui na Casa, de autoria da vereadora Emiliane
Ribeiro Lázaro. O projeto veio pelo presente ofício encaminhar o projeto de lei aluno nota 10, voltado aos estudantes do sexto e o nono ao nono ano, no ensino fundamental da Rede Municipal de Educação de Ibatiba e da outras providências. Esse projeto da vereadora Emiliana, nós vamos encaminhar às comissões competentes para que as mesmas estudem e confeccionem o parecer. Passamos agora às votações das indicações, requerimentos, moções e indicações em conjunto. Nós vamos fazer em bloco por vereador. Indicação. Em discussão, as indicações do vereador Jorci Miranda Sangi. Em discussão. Ninguém a discutir. Em votação, as indicações do vereador Jorci Miranda Sangi. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Em discussão, as indicações do vereador João Brito Pereira Filho, o Jango. Em discussão. Ninguém a discutir. Em votação, as indicações do vereador João Brito Pereira Filho. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Indicações do vereador Roberto Luiz Chaves. Em discussão. Reafirmo que essas indicações estão sendo votadas, as indicações formais e as verbais. Ninguém a discutir. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a indicação formal e verbal do vereador Silvio Rodrigues de Oliveira. Em discussão. Ninguém a discutir. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Em discussão, o requerimento do vereador Silvio Rodrigues de Oliveira. Ninguém a discutir. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Em discussão, a indicação do vereador Fernando Vieira, formal e verbal. Ninguém a discutir. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Em discussão, as indicações da vereadora Emiliane Ribeiro Lázaro. Em discussão. Ninguém a discutir. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Em discussão, ao requerimento, indicações verbais do vereador Ivanito Barbosa de Oliveira. Em discussão. Ninguém a discutir. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade.
Em discussão, o requerimento feito pelo vereador Ivanito Barbosa de Oliveira. Ninguém a discutir. Em votação, o requerimento feito pelo vereador Ivanito Barbosa de Oliveira. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Em discussão, as indicações feitas pelo vereador Leonardo Alexandrino de Carvalho. Em discussão. Ninguém a discutir. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Em discussão, o requerimento feito pelo vereador Leonardo David Alexandrino de Carvalho. Ninguém a discutir. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Em discussão, os requerimentos feitos pelo vereador Elias Cândido da Silveira. Em discussão. Ninguém a discutir. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Passamos agora às moções. Passamos às moções. Em discussão, a moção do vereador Roberto Luiz Chaves. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade entre o presente. Em discussão, a moção feita pelo vereador Roberto Luiz Chaves e o vereador João Brito Pereira Filho. Em discussão. Ninguém a discutir. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Em discussão, a moção do vereador João Pedro Carvalho Rocha. Em discussão. Pela ordem, presidente. É só mesmo para registrar aqui que é uma justa homenagem ao João Vitor, um jovem trabalhador que se foi no último domingo, né? Um menino que tinha apenas 21 anos e se foi cedo demais. Então, essa homenagem é para Dona Maria Lourdes, sua mãe, e seus irmãos, né? Júnior César e Vanessa. Que Deus conforte toda a família. Continua em discussão a moção do vereador João Pedro Carvalho Rocha. Ninguém a discutir. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Antes de encerrar, gostaria primeiro de agradecer a Deus por podermos ter finalizado mais esse dia de trabalho. Gostaria de mais uma vez justificar que a vereadora Emiliane não está presente. Pela ordem, senhor presidente. Sim. Na hora aí, eu acho que eles não prestaram, mas eu fiz uma emoção de pesar do Antônio, cadê? Antônio Carlos de Amorim, da Emília. Está lembrado? Antônio Carlos de Amorim. de Amorim. Antônio Carlos de Amorim e Emerson. Emerson Nunes. São duas? O Emerson de Santa Clara, que Monteiro. Gostaria de pedir perdão ao vereador e pedir à assessoria da casa que fique mais Emerson Nunes, ligada nesse momento aí, para a gente não Montemon, ficar Montemon. deixando indicações, requerimentos e moções sem votar, tá? Peço atenção aí da assessoria da casa. Votações, as duas moções do vereador Elias Cândido da Silveira,
do Antônio Carlos de Amorim e do Emilson Nunes Montemor. Em discussão. Ninguém a discutir. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade. Finalizando, agradecer, a gente está aqui, queria justificar a vereadora Emiliane, que está adoentada, está de atestado, mas mesmo assim participou com a gente online, de forma remota. Também gostaria de justificar a falta no plenário do vereador José Paulo Costa Silva, que também está adoentado, mas também participou, está online nesse exato momento, acompanhando a sessão. E passar para quem nos ouve que essa sessão ela foi proposta para ser híbrida. Quem quisesse estar em casa poderia estar, e os vereadores acima de 60 anos, que são um grupo de risco, a gente também orientou que se pudesse ficar em casa, ficava. Mas aqui nós estamos com muita vontade de trabalhar, e quando chama, os vereadores vêm na hora. Finalizando, gostaria de falar do orgulho, né, de estar nessa mesa diretora com meus pares, de estar fazendo parte dessa Casa de Leis. E tenho a falar aqui que nós já fizemos a diferença no município de Ibatiba. Nós já fizemos sessão online, coisa que nunca tinha acontecido, infelizmente, por causa da pandemia. Mas é o futuro. Hoje nós já fizemos a nossa segunda sessão híbrida, que isso acontece se tiver a boa vontade dos vereadores, que quando a gente chama, aparece, fala, pode contar comigo, presidente. Quando eu ligo para o vereador Elias, vou fechar a casa, preocupa com você, né? Você não pode ser penalizado com isso, mas estou com você. Eu ligo para o vereador Silva, ele me dá a orientação dele. O Léo, ligo para ele, ele já fala assim, eu estou com você, meu presidente. Gostaria de agradecer, é muito importante estar no lugar que a gente vê que a gente trabalha em conjunto, todos os vereadores. O Jangão, chamo ele está sempre presente aqui com nós, obrigado. Obrigado a cada vereador. E gostaria de parabenizar em especial os vereadores que estão da Comissão de Educação. Estão fazendo, não é só a Comissão de Educação, todos os vereadores dessa casa já estamos fazendo a diferença. Nós estamos indo atrás das pautas. A Comissão de Educação que eu estou citando aqui, que a volta às aulas seria o maior debate que teria nessa casa. Mas eles estão indo lá, vendo a realidade do professor, vendo a realidade dos alunos. E também convocaram aqui, chamaram aqui a Secretaria de Saúde, os responsáveis pela vacinação, os responsáveis pela equipe técnica, o responsável pela vigilância epidemiológica, o responsável pela vigilância sanitária. Escutaram os dois lados. E tenho certeza que fazendo isso, nós vamos fazer melhor o nosso trabalho. Então, todas essas comissões que estão indo, todos os vereadores estão buscando participar. Isso é muito, muito importante para os trabalhos dessa Casa de Leis. Finalizando, gostaria de passar ao vereador Silvio, foi um pedido dele, nós já estamos discutindo, fora de plenário, a possibilidade da Comissão de Agricultura dessa casa. Ontem eu pude usar a palavra lá na Secretaria de Agricultura, e falei lá que é uma proposta do vereador Silvio, e acredito que até na próxima sessão, né, nós vamos continuar conversando, se o senhor achar que é o momento, né, e os demais vereadores, nós já vamos apresentar essa comissão de agricultura para essa casa, que eu também acho que é um absurdo, uma cidade agrícola igual a nossa, não ter uma comissão, né? E sobre o regimento interno, estudamos junto com os servidores técnicos aqui da casa, pegamos o formato que vai ser feito, o formato de trabalho, gente, não tem decisão de um artigo, de uma vírgula. Em breve, antes da próxima sessão, no mais tardar até a próxima sessão, nós vamos apresentar o conselho, o comitê do regimento, e todos os vereadores se colocaram à disposição. É isso que é bacana, e todos vão estar participando junto com a equipe técnica dessa casa, tá? O mais, muito obrigado, que Deus abençoe. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube e pelas ondas amigas da Rádio Mania FM 95. Ficam todos com Deus e ficam convocados para a próxima sessão, possivelmente no dia 10 de junho do próximo mês. Caso contrário, convocamos
para uma sessão extraordinária. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.